Uma parte muito importante de uma construção de uma casa são as portas e janelas. E são tantos tipos, preços, qualidade, que a gente fica bem confuso e em dúvida de qual escolher. Mas calma! Eu sou Karina Santana, sou arquiteta e hoje eu vou te mostrar os tipos mais utilizados, custo de cada tipo, para você poder escolher sem errar. Já se inscreve no canal, clica no sininho e compartilha esse vídeo com aquele amigo que está construindo e está bem nessa fase de escolher que tipo de porta e janela ele vai colocar? Primeiro de tudo, vamos começar com alguns esclarecimentos. O que significa o termo esquadrias? Esquadrias significa a estrutura utilizada ali para fechar vãos de portas e janelas. Então, esquadrias é todo o conjunto de portas e janelas de uma casa. Tem muita gente que pensa que é só janela, mas não é. São todas as aberturas que a gente tem numa casa. E, por favor, esquadrias, não esquadrilhas. Esquadrilha é um termo da Marinha, utilizado lá. Na construção civil, esquadria, tá bom? Dito isso, vou dizer aqui como vai ser a dinâmica desse vídeo para você se preparar caso você queira pular para algum ponto. Eu vou falar primeiro dos tipos mais utilizados de esquadrias, depois eu vou mostrar um comparativo de preço entre eles e no próximo vídeo eu vou falar dos tipos de aberturas que a gente tem, porque tem um monte de... tem tipos de materiais e tipos de aberturas, tá? Então eu vou dividir em dois vídeos para esse daqui não ficar muito longo. Então beleza, vamos começar. Eu vou abordar aqui os seguintes tipos de esquadrias. De alumínio, e as de alumínio eu vou dividir em alumínio linha Suprema e linha Gold, porque apesar delas serem do mesmo material, elas têm bastante diferença. Aí eu vou falar das esquadrias de PVC e das esquadrias de madeira maciça, tá? Sim, madeira maciça, sim. Então eu vou falar desses três tipos que na verdade vão ser 4. Começando então com as esquadrias de alumínio, o material dos perfis é o alumínio, tá? Há algum tempo atrás, a gente usava a esquadria de alumínio anodizado. E aí ele era anodizado da cor natural, que ela ficava aquele cinza de alumínio, ou tinha anodizado preto, anodizado branco, anodizado bronze. Só que hoje a gente não usa mais esse processo, a gente usa pintura eletrostática. Então a gente pega o perfil de alumínio e pega as esquadrias já prontas e manda pintar. E aí é uma pintura que é feita numa cabine, a cor é dada com um pó, e aí ela sofre lá uma diferença de temperatura, tem todo um processo lá, e ela sofre essa pintura eletrostática. Então é por isso que a gente consegue esquadria de alumínio da cor que quiser. Você pode ser um azul, marinho, não sei o que lá, pode ser amarelo, a cor que você quiser. E para pintura eletrostática, a escala ali, o tom de cor é dado em RAW. RAW 1001, RAW 9003. Procura dar um Google aí na paleta de cores RAW, tá? Você até consegue fazer uma conversão ali de um Pantone, de uma cor da Souvenir para um RAW, mas o RAW não tem tanta variedade assim quanto a gente teria, por exemplo, da Souvenir, da Coral, uma paleta de cores assim que tem uma variação bem pequenininha de uma para outra. Outro detalhe importante com relação às cores, a pintura eletrostática. Em geral, a gente faz todas as esquadrias de uma casa da mesma cor, porque você tem um ganho ali no custo se você mandar pintar elas todas da mesma cor. Se você quiser fazer, por exemplo, uma só amarela, vai custar bem caro pintar só essa de amarelo, porque o cara vai ter que preparar toda a cabine para pintar só essa uma esquadria. Então, em geral, a gente pinta todas da mesma cor. Mas se você fizer questão de uma diferente, puder pagar por isso, beleza, dá para fazer sem problema nenhum. Agora vamos aos tipos de perfil de esquadria de alumínio. Hoje a gente tem um monte de tipo de perfil, tá? Tem o perfil premium, tem a esquadria minimalista. Eu vou falar aqui dos 3 mais básicos, mais utilizados. A gente tem a linha Standard, a linha Suprema e a linha Gold, tá? São os que a gente mais utiliza e mais considera. Mais utiliza não, vou dizer por quê. A linha Standard é um perfil bem fininho. Em geral, são aquelas esquadrias de alumínio mais baratas que você vai encontrar no home center, por exemplo. Você consegue encontrar uma janela de 1,5 por 1, uma janela bem padrão, de alumínio, branca. Você vai comprar ela bem barata no home center. Em geral, é da linha Standard. Nos projetos aqui do escritório, a gente não usa essa linha, porque ele é bem fininho mesmo, não é muito robusto, tá? E o padrão dos nossos projetos, apesar de não ser um padrão super alto, é um padrão que não comporta ali
linha standard. A gente usa mais, o que a gente mais usa de tudo é a linha Suprema, que é uma linha intermediária. A linha Suprema tem 25 milímetros de espessura o perfil. Gente, eu procurei um monte de imagem na internet para colocar aqui para ficar visual, mas eu não achei nenhuma que fosse esclarecer bem. As imagens que eu achei ia mais confundir do que ajudar, então por isso eu não vou mostrar as imagens dos perfis. Os da linha Suprema tem 25 milímetros de espessura. Isso quer dizer o quê? A folha da sua janela vai ficar com 2,5 centímetros de espessura. E ela tem também, a hora que você vê assim de frente, esse requadro tem uma espessura de 2,5 centímetros. Já os perfis da linha Gold tem 32 milímetros de espessura, então a folha da sua janela vai ficar com 3,2 centímetros de espessura. Então a linha Gold, ela é uma janela mais robusta, tá? E assim, de vista, de você olhar, ela também é mais grossa aqui. Tem gente que prefere a esquadria mais fininha, tem gente que já gosta dela grossa, assim. Fato é que, como o perfil da linha Gold, ele é mais robusto, vai mais alumínio, ele custa mais caro, tá? É um fato. E aí você tem todos os acessórios que vão nessa janela. Você tem roldana, você tem aquele cantinho que prende um perfil aqui no outro. E esses acessórios todos, eles são específicos da linha Suprema ou da linha Gold. E óbvio, os da linha Gold são mais caros que os da linha Suprema. E existe uma diferença de qualidade sim, tá bom? Eu vou citar só um exemplo, mas tem um monte, tá? As roldanas de janela de correr, as roldanas da linha Gold, o acessóriozinho tem duas rodinhas, o da Suprema tem uma só. Então existe essa diferença de qualidade, mas as esquadrias da linha Suprema atendem super bem o que a gente precisa aqui nos nossos projetos, tá? Falando em termos de custo, as janelas da linha Gold custam, em média, aproximadamente 30% a mais do que da linha Suprema. E aqui um detalhe bem importante. Os perfis da linha Suprema, eles suportam, no máximo, um vidro de 6 milímetros de espessura. O perfil aonde encaixa o vidro cabe no máximo 6 milímetros de espessura. Quando a gente faz uma porta grandona, uma janela grandona que vai ter um vidro muito grande, por norma, às vezes, a gente precisa de um vidro mais grosso. Então, quando a gente faz num projeto uma portona, uma janelona, que o vidro precisa ser mais grosso por questão de segurança, aí aquela porta ou aquela janela tem que ser da linha Gold, porque senão não encaixa o vidro no perfil da Suprema. Isso é uma dica bem bacana, tá? A gente faz aqui projeto onde a gente tem misto. A maioria das esquadrias e portas e janelas da linha Suprema e algumas específicas da linha Gold. Então assim, mas eu precisei, essa portona aqui precisa ser da linha Gold, então todas as minhas esquadrias precisam ser Gold? Não, você pode ter só uma da linha Gold, aquela específica que você precisa, e o resto da Suprema. O único cuidado que a gente tem que tomar é assim, na fachada, tá? Vamos ver em uma fachada aqui, essa porta precisou ser da linha Gold. As portas ou janelas que vão ficar próximas a ela, aí tem que ser da Gold também, porque senão vai dar diferença na fachada. Então eu costumo trabalhar assim, na mesma parede, mesma linha de esquadrias. Ou às vezes a gente tem ali um projeto que você quer dar uma economizada nas esquadrias, você põe tudo linha Suprema e aí na fachada você tem uma porta bem bonita, específica e duas janelinhas. A casa de Atibaia, EPS de Atibaia, a gente está fazendo isso. A gente tem poucas esquadrias na fachada, mas elas compõem bem a fachada. Elas não precisariam ser Gold, mas a gente vai pôr essas três, a porta e duas janelinhas de linha Gold e o resto Suprema. Mas então aquela fachada ali que a gente vai ver vai ter essas esquadrias mais robustas. Então isso é bem interessante e dá pra gente jogar nesse ponto. Falando agora de cor das esquadrias. As esquadrias de alumínio, as mais baratas são preta e branca, tá? Já foi só a branca era mais barata, hoje em dia não. A preta tem saído tanto que elas têm um preço mais em conta. Branco e preto custa quase a mesma coisa, se não custar a mesma coisa. Agora, a gente tem as esquadrias de alumínio na cor madeira, que elas são lindas, tá? Parece de madeira mesmo, assim, elas são sensacionais. Elas têm um custo de aproximadamente 50% mais do que a preta e branca. Então, se você tá pensando aí, vou pôr alumínio cor de madeira, saiba que tem esse custo metade a mais.
tá bom? Vale a pena? Vale. Se o seu projeto pedir mesmo uma coisa assim bem bucólica, bem de madeira, super vale a pena o investimento. Aí você tem uma janela com cara de madeira, sem a manutenção da madeira. Vamos falar agora das esquadrias de PVC. As esquadrias de PVC têm fama de ser muito caras e elas custam mais mesmo, tá bom? Mas o conceito de caro ou barato é um pouco relativo e eu vou fazer um comentário sobre isso daqui a pouco. As esquadrias de PVC são super robustas, super robustas. Diferente das esquadrias de alumínio, a gente não tem, linha tal, linha Gold, linha Suprema, não tem. Cada fabricante tem o seu sistema próprio desenvolvido. Então, se você for conversar com os fabricantes, um vai dizer assim, o nosso tem perfil de alumínio, tudo por dentro das esquadrias, a maioria tem, tá? Ela é toda estruturada com alumínio, o corpo dela é de PVC, mas ela tem uma estrutura de alumínio por dentro. Tem outro que vai dizer, não, eu uso uma cantoneira diferente, o nosso sistema de PVC é assim, assim, assim. Se você optar por utilizar esquadrias de PVC, você vai ter que fazer uma busca mesmo em vários fabricantes e entender qual é o mecanismo, qual é o sistema que ele usa. E aí sim, como o investimento é alto, eu recomendo que você vá naquele que você sentiu mais confiança, porque daí você não vai pelo preço, né? Se você fala assim, esse daqui tá mais barato, mas não senti muita confiança. Não, daí paga um pouquinho mais e vai naquele que você falou, caramba, esse sistema é top. Porque é uma esquadria muito boa, então não dá pra comprar um produto que não seja top. Existe esquadria de PVC de todas as cores, tá? Aí também vai variar de fabricante para fabricante, mas tem muitos deles que tem esquadria de PVC cor de madeira, daí ela fica bem cara mesmo, tá? Mas é linda, é sensacional. Eu sou muito suspeita porque na obra Wood 175 acabou de instalar as esquadrias de PVC e eu fiquei apaixonada, mesmo, apaixonada num grau. Eu vou fazer o tour da obra pronta, ainda vocês vão ficar apaixonados também. Outro diferencial que tem de um fabricante para outro, por exemplo, é o seguinte: você tem o PVC, que é uma massa, né? É uma massa ali que fundida e molda o perfil. Tem fabricante que vai dizer assim, você que fala, eu quero esquadria de PVC na cor rosa. Ele vai fazer e aí ele fala assim, olha, a nossa esquadria, a massa dela é colorida. A gente colore a massa do PVC. Isso quer dizer o quê? Que se você der um arranhãozinho na janela, não vai descascar a cor, entendeu? A massa inteira é colorida. Tem outros que não, olha, os nossos perfis são todos brancos e a gente pinta ele depois. Então, se você der um arranhãozinho, pode ser que ela descasque. Então, assim, tem um monte de questões a serem levadas em conta. As esquadrias de PVC, elas têm tipos de aberturas diferentes das que a gente está acostumado, mas isso eu vou falar no próximo vídeo, tá? As esquadrias de PVC têm o melhor isolamento termoacústico que eu conheço. Elas têm um isolamento termoacústico muito maior do que as de alumínio. As de alumínio não são boas no quesito isolamento térmico. O alumínio é um bom condutor de calor ou de frio, então a temperatura passa facilmente. Os perfis não são tão vedados quanto do PVC. No PVC, eles são muito vedados, então se você fechou uma janela, bloqueia muito, tanto o calor quanto o som. E muito mais o som, tá? O som é muito perceptível, é absurdo o tanto que isola a acústica. E o calor também. Tem muitos relatos das pessoas falando assim, poxa, minha casa de steel ou de wood frame, e ela tem um bom isolamento térmico, mas aonde a gente tem as janelas, o calor passa muito facilmente. Nas esquadrias de PVC, isso reduz muito. Agora falando em relação a custo. O que eu tô comparando aqui é a esquadria de PVC branco com a Suprema. Ela custa o dobro da Suprema e às vezes até um pouquinho mais. Ela vai custar aí 2,1 vezes a mais. Na tabelinha que eu vou deixar lá no final do vídeo, vocês vão entender melhor. Aliás, fica aqui para você ver como é essa tabela, que vai ter tabelinha para download aqui nesse vídeo, tá? Eu sei que vocês adoram fazer download de tabela, de planilha, então tem uma para download. Então, ela é mais cara assim. Agora, se você for comparar com a linha Gold, aí a diferença fica um pouco menor. Ela ainda é mais cara do que a esquadria linha Gold, mas não chega a ser 2 vezes. E aqui eu quero fazer um comentário sobre essa questão de caro e barato. Vocês sabem, quem me segue por aqui sabe que tem sangue turco correndo aqui nessas veias, né? E que eu jamais consideraria pagar. Se eu posso ter as esquadrias da minha casa por X, eu jamais pagaria 2x para ter outro tipo de esquadria. Mas quando a gente conhece de perto uma coisa, você vê que realmente
é uma qualidade superior, é um produto diferenciado e aí sim você repensa essas questões. Agora, o ponto é, se você tem para investir e quer, porque você acha isso um ponto importante, sim, se fosse eu investiria. Eu acho isso um ponto importante, então se eu tivesse, eu investiria na minha casa. Agora, se você não tem, se você tá ali com um orçamento super justo, vai na Alumínio, vai na linha Suprema que vai estar tudo jóia, tudo belezinha, tá? Bom, e agora, por último, mas não menos importante, vamos falar das esquadrias de madeira. Gente, as esquadrias de madeira têm um charme todo especial, tem projeto que pede esquadria de madeira. Não tem muito o que falar, né? Quem gosta, gosta e pronto, acabou. Hoje em dia existem bons fornecedores de esquadria de madeira que não vão te fornecer uma esquadria que vai empenar, entortar, que depois não fecha mais e tudo. Mas, por melhor que seja a esquadria, a madeira sempre vai trabalhar, tá? Então, na época de chuva, ela vai ficar um pouco maior porque ela trabalha com umidade e ela vai ficar mais justa, pode até dar uma emperradinha em algum momento. E quando o tempo estiver super seco, ela vai correr mais livremente, pode até ficar uma fresta entre uma folha e outra e tal. Isso é normal. Quem vai comprar uma esquadria de madeira tem que saber e aceitar isso, porque é assim, o mundo é assim, não tem como você ser diferente. Ela dá manutenção, você precisa pintar, invernizar, passar stand de tempo em tempo. As esquadrias, a parte que fica para o exterior, ela vai ficar mais judiada com sol, chuva, vento, então você vai precisar de tempo em tempo lixar e invernizar. Então, se você quiser investir nesse tipo de esquadria, tem que saber disso e se você tiver ok com isso, beleza, zero problema. Agora, vamos falar do preço. Ela custa cerca de 60% a mais do que a esquadria de alumínio linha Suprema. Sim, ela é mais cara. Tem gente que acha, não, vou na de madeira porque é mais barato. Gente, não é. Ela é mais cara do que a Suprema. Então, se você quer cara de madeira sem manutenção, vai na esquadria de alumínio cor de madeira, que vai ficar ali, ó, o mesmo preço da esquadria de madeira e sem manutenção. Então, em que situação eu usaria a esquadria de madeira mesmo? Na minha casa eu não usaria. Agora, no projeto de um cliente, só se ele quiser muito. Se ele fala assim, não, quero esquadria de madeira porque eu gosto da energia do material, alguma coisa assim, beleza, tá? Tem muita gente que não curte um material que imita outro. Eu já tive essa fase, confesso, tá? Eu já tive essa fase que eu não gostava de porcelanato que imita cimento, de porcelanato que imita madeira, mas tem gente que tem isso. Eu não tenho mais, não sei porquê, acho que pela praticidade, poxa, você tem uma esquadria de alumínio que tem a cara de madeira e a comodidade do alumínio me convenceu. Então, pensa nisso quando você estiver escolhendo suas esquadrias e pontuando tudo isso. Bom, então só para fazer um apanhado geral aqui, em termos de manutenção, a esquadria que dá menos manutenção é a de PVC. Elas, em geral, têm uma garantia maior do que as esquadrias de alumínio e de madeira e funcionam muito bem, quase zero manutenção, fácil de limpar e tal e tudo. As esquadrias de alumínio também dão muito pouca manutenção, tá? Dependendo do tipo de abertura, elas dão pouquíssima manutenção mesmo. As de madeira dão essa manutenção que eu já falei. Então agora, para ficar mais fácil de visualizar e de entender, eu vou mostrar a planilha que a gente fez e vou explicar como vocês podem usar ela para ter uma estimativa. Quero só fazer duas observações aqui. Esse comparativo de preço que a gente fez foi com base nos orçamentos dos projetos aqui do escritório. Aí alguém vai dizer assim, nossa, mas eu conheço um fornecedor que é muito mais caro ou que é muito mais barato. Ok, gente, tem fornecedor de todo preço. Eu tô pegando aqui os que a gente orçou, tanto de PVC, quanto de alumínio, quanto de madeira, tá? Eu não orcei com todo mundo, então isso é uma média. De alumínio a gente tem mais orçamentos e isso é uma média. E aí os percentuais eu mesma fiz com base nesses orçamentos todos. Tipo, a gente desenvolveu uma estatística para planilhar todos os orçamentos que a gente já teve de clientes, de projetos nossos, para poder dar esse norte para vocês. Essa planilha ficou muito legal, modéstia à parte, e vocês podem ver aqui que eu comparei o seguinte. Na parte aqui das esquadrias tem dois itens. Tem um item que é uma janela de correr e um item que é uma porta veneziana. Por que eu pus esses dois itens? Quando a gente tem uma moldura de janela, de esquadria e vidro, ela fica mais barata proporcionalmente, assim, o metro quadrado de esquadria é mais barato do que quando a gente tem ela toda de alumínio, porque o alumínio é mais caro do que o vidro. Então, uma porta veneziana tem um metro quadrado de esquadria mais caro do que uma janela de correr.
correr. Agora, você pode ter uma janela de correr com vidro e folha veneziana, daí ela vai ficando mais cara, tá? O que a gente fez aqui é uma média, então eu peguei os orçamentos que a gente tinha aqui e em geral eles vêm assim, no final deu 40 metros quadrados de esquadria, então eu dividi um pelo outro, é uma média, todas as casas têm ali portas e janelas e o valor do metro quadrado de esquadria é essa média, então claro que vai variar de um projeto para outro, se você tiver uma esquadria super elaborada no seu projeto, vai ser mais caro, tá? É só um norte, é só para você ter uma noção. E aí nessa parte de baixo, eu pus aqui portas e as esquadrias. Se você quiser fazer uma simulação do seu projeto, você vai pondo aqui na descrição porta da sala, e aí você põe largura e altura. Aí você põe janela da cozinha, largura e altura, e aí a planilha vai calcular quantos metros quadrados vai dar de esquadria. E aí você vai conseguir saber nessa parte aqui do meio quanto mais ou menos, tá? Gente, pelo amor de Deus, é só uma ideia. Quanto mais ou menos custariam as suas esquadrias se elas fossem de alumínio Suprema, se elas fossem de alumínio Gold, alumínio Suprema cor madeira, alumínio Gold cor madeira, PVC e madeira. O PVC é PVC branco que a gente tá considerando, tá? Se for outras cores, eu não tenho orçamento de janela de PVC de outras cores, então por isso estou considerando branco. Então você consegue ter uma noção, até para você saber assim, poxa, eu tava pensando em pôr esquadria de PVC, mas nesse valor aqui não vou conseguir. Ou então, poxa, eu tava pensando em pôr de alumínio, na Suprema fica um valor, mas na Gold fica um valor que eu consigo, vou investir na Gold. Claro que o orçamento real você só vai ter quando você pegar todas as suas esquadrias e mandar para um fornecedor orçar para você de fato. Até porque tudo tá subindo muito rápido e esse vídeo eu coloquei aqui, valor estimado em dezembro de 2021. Tá bom? Gente, era isso que eu queria trazer aqui pra vocês hoje. Eu espero que ajude a quem tá buscando tomar uma decisão, quem tá buscando algum tipo de informação nesse sentido. Compartilhe esse vídeo e te vejo no próximo vídeo. Tchau!